Posso começar? Bom, Pode sim. obrigada. Bom, queria agradecer ao grupo, né, e a ilustre presença de Elo e Amilcar hoje com vocês aí no ateliê. É, eu pensei inicialmente nessa fala do seminário em até ler o conto, né, o tal do Cordel, porque ele tem mais ou menos o número de páginas que uma fala de 15, 20 minutos tem. Só que, enfim, acabei indo para reflexão e fiz um textinho sobre o trabalho e vou compartilhar ele com vocês. Aproveitando nossos musicistas do grupo, eu vou começar citando um trecho de uma música que de um grupo do Racionais MCs, que agora tem sido reconhecido enquanto doutores honoris causa, né, ampla contribuição para a cultura nacional. Foram perseguidos alguns anos atrás como marginais. E eu queria citar um trechinho deles para começar a minha fala e depois eu entro no meu próprio texto, tá? Abro aspas. O nome da música é Nego Drama, é de 2002. Eles dizem o seguinte: Nego Drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fodido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passeio do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meio às honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços, você deve estar pensando o que eu tenho a ver, o que você tem a ver com isso. Desde o início por ouro ou prata, olha quem morre, então veja você quem mata. O título do meu trabalho é teórico, né? É A Americanista, que é o nome do conto, Políticas de Apropriação, Expropriação e Acumulação. E eu começo falando da praxis do roubo ou furto. Na cidade de São Paulo, uma mulher foi presa em 2021 após furtar 2 miojos e um refrigerante no supermercado. No mesmo ano, outra mulher foi presa após furtar 2 pacotes de fralda e uma lata de leite em pó. Uma mulher grávida foi presa enquanto tentava roubar leite no mercado no Ceará. Outra mulher grávida foi presa em São Paulo após roubar uma lata de leite condensado numa loja de conveniência. Em 2002, um idoso foi preso em flagrante enquanto tentava furtar 1 litro de leite no mercado do Distrito Federal. Em Minas Gerais, uma mulher foi presa após furtar 4 pacotes de fralda nas lojas americanas, aquela empresa de onde sumiram 45 bilhões de reais recentemente. Outra mulher foi presa após tentar furtar 2 escovas de dente, barras de cereal, uma lata de leite e uma lata de achocolatado na mesma loja. A diferença entre roubo e furto para a justiça é que no roubo é feito uso de violência para subtrair o bem da vítima, e no furto não há esta conduta. Em caso de condenação, as penas aplicadas são similares. Sinônimos de roubo: furto, desfalque, desvio, subtração, golpe, rombo, ladroagem, ladroice, pilhagem, pirataria, espoliação, usurpação, rapina, rapinagem, rapinação, saqueio, pilha, abafo, afano, abafação, despojo, despojamento, gamanço, gatunagem, gatunice, pau manso, empalmação, escamoteio, escamoteação, latrocínio, esbulho, ladroeira, assalto, extorsão, exploração, especulação, agiotagem, ganho, saque, espólio, contrabando, muambas, dia, plágio, cópia, imitação, sequestro rápido e sequestração. Definição do Google para roubo: 1. Apropriação indébita de bem alheio. 2. Crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de violência ou de grave ameaça. Código Penal. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. População carcerária. 49,1% dos presos no Brasil foram condenados por crimes relacionados ao patrimônio, como roubo e furto. Desses, 67,5% são negros. Dos processos de apropriação, agora, que eu vou falar. Um artista francês se apropriou de um urinol, o expôs numa galeria e revolucionou a arte do século XX. Uma fotógrafa estadunidense se apropria das imagens de outro fotógrafo estadunidense e problematiza o conceito de autoria. Um artista visual suíço-americano se apropriou de diversas imagens de telefones no cinema e mergulha o espectador numa colagem de sons. Um artista dinamarquês, residente em Vancouver, apropria-se de signos da cultura indígena para problematizar o capitalismo. No conto de Jorge Luiz Borges, Pierre Menard torna-se no século XX autor de Dom Quixote. Um deputado de Sergipe, conhecido como Cacique do Centrão, foi condenado por apropriação de recursos públicos. Nunca foi preso, atualmente trabalha em Brasília como secretário extraordinário do governo de Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro. Sinônimos de apropriação: ato de se apoderar de alguma coisa, apoderamento, assenhoreamento, invasão, ocupação, posse ou tomada. Definição do Google para apropriação: 1.
Ato ou efeito de apropriar-se, apoderar-se. Exemplo, apropriação indevida de recursos públicos. 2. Ato ou efeito de se tornar adequado, adaptado. Código Penal, artigo 169. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Pena. Não é mencionada a punição para esse tipo de delito. População carcerária, não foram encontrados dados. Aí eu pergunto, bandido ou artista? Depende. Dados apontam que marcadores sociais da diferença são bastante relevantes na hora de distinguir entre o que é roubo e o que é dom. As singularidades visíveis, principalmente as de raça e de classe, são decisivas no tipo de abordagem da polícia, na classificação do crime e na diferenciação entre gênio e marginal. Patrícia Hill Collins aponta que a matriz de dominação branca vai subjugar a existência das pessoas negras em diversas esferas da vida cotidiana, manifestando sua violência interseccional. Para a socióloga americana, a matriz de dominação organiza-se em 4 domínios de poder: estrutural, disciplinar, hegemônico e interpessoal. Abro aspas, citando Patrícia. O domínio estrutural organiza a opressão, enquanto o disciplinar a administra. O domínio hegemônico justifica a opressão e o interpessoal influencia a experiência cotidiana e a consciência individual dela decorrente. Fecho aspas. Michel Foucault observa na sociedade que o discurso possui uma forma hegemônica de operar e criar padrões que favorecem certos grupos em detrimento de outros. Para o filósofo francês, existem 3 grandes sistemas de exclusão que atingem o discurso. São eles a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade de verdade. Carla Cotirene, pensadora brasileira, em seu livro É Fragrante Forjado Doutor Vossa Excelência, ainda em pré-venda, problematiza sobre o desprezo de um tribunal pela palavra falada do suspeito de crime, em contraponto ao peso da palavra escrita do policial que registrou a ocorrência. Diante da política racista e classista do encarceramento, fazer falar quem não recebe nenhuma credibilidade, o tal do portador da palavra proibida, tem mais áreas de jogo sádico do que de sistema de justiça. O capitalismo moderno, descendente direto da Revolução Burguesa, financiou e ainda financia a produção de um conjunto significativo de teorias que validam suas práticas de obtenção de lucro. A propriedade privada como bem individual está vinculada aos ideais capitalistas de acumulação e torna o solo, pela primeira vez na história humana, objeto de troca e fonte de acumulação financeira, chamado de expropriação de terras ou cercamentos. O camponês, o trabalhador, é expropriado, expulso, das terras onde cultivava alimentos, e passa a ter que trabalhar na terra dos proprietários, entre aspas, reconhecidos pela lei. O Estado e a Justiça trabalham em defesa desses patrimônios. A função da polícia é defender a propriedade privada e quem ousa infringir essa regra é legalmente recebido a tiros, como o MST, por exemplo. Para quem se perguntar quem deu o direito a essas pessoas cercarem e se apropriarem de cada centímetro de chão do planeta, respondo que a polícia, a justiça e o Estado moderno foram criados e são sustentados por certo grupo social que produz e reproduz certos discursos de poder capazes de elaborar reconhecimento e legitimidade para absurdos como o direito à herança. Desse modo, a sobrevivência humana e de grande parte dos animais não pode mais ser buscada fora da dominação capitalista. Guy Debord chama esse cruel fenômeno de sobrevivência ampliada. A sociedade moderna teria superado o estado de penúria quando tornou a produção material independente dos ciclos naturais. Para o artista, a sociedade apenas criou uma nova forma de restrição. Não é possível comer ou morar se você não for explorado pelo sistema capitalista. Exemplifico. Se você não for herdeiro e resolver viver no campo plantando e colhendo suas próprias batatas, vai precisar comprar uma terra, nesse ponto você já é um acumulador. Sobre essa terra, você precisará pagar impostos, para isso precisará vender suas batatas, entendeu? O que chamamos de cultura não é um grande acaso. A cultura é reproduzida pelo discurso do poder para manter o domínio em sua origem. Não satisfeito com a tomada de terras em solo europeu, essa gente partiu pelo mundo matando povos originários, expropriando mais uma significativa extensões de terras, e ao verificar que pagar trabalhadores para agricultar suas propriedades diminuía seus lucros, teve a brilhante ideia de sequestrar povos em um continente para escravizar em outro. Cito Cida Bento, no livro Pacto da Branquitude. Abro aspas. Um escravizado trabalhando na plantação na colônia chegava a ser até 130 vezes mais lucrativo para a Inglaterra do que um inglês trabalhando no próprio país. Fecho aspas.
Seguindo na linha do direito à propriedade e à herança, após quase 4 séculos de exploração de terras e pessoas na América e na África, a acumulação por parte dos brancos atingiu escala global e possibilitou uma mudança nos discursos sobre o trabalho sem afetar o que, nesse momento, já se tratava de privilégio legal. O sistema econômico internacional garante que certas práticas que parecem roubo sejam direito, como a agiotagem bancária, por exemplo, e outras que parecem direito sejam consideradas roubo, como o direito à alimentação. Toda essa acumulação garante ainda hoje os antagonismos de classe e posiciona de maneira definitiva quem rouba e quem se apropria de bens alheios. A fixidez dos lugares sociais deixa a branquitude tranquila o suficiente, inclusive para produzir arte, romantizando desejos pelo roubo ou a apropriação. No filme O Batedor de Carteiras, de Robert Bresson, o herói da trama experimenta a criminalidade por puro prazer e adrenalina, ancorado na certeza da impunidade. Em Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, um grupo de jovens brancos comete latrocínios movidos pelo tédio e rebeldia adolescente. Me pergunto a repercussão que esses filmes teriam caso seus protagonistas fossem interpretados por atores negros. Homens negros relatam que evitam praticar Cooper pelas ruas das cidades por receio de serem confundidos com bandidos e possivelmente baleados pela polícia. Além do medo de práticas esportivas, existe ainda o temor de sair às ruas e ser confundido com um suspeito procurado pela justiça. No Brasil, 83% dos presos injustamente pelo reconhecimento fotográfico são negros. A sistemática e violenta abordagem por parte da polícia a meninos e homens negros trata-se de política de exclusão racial e sugere que seu objetivo é fichar como criminosos todos os jovens negros desse país. Brincar de ser bandido é privilégio branco. Mas isso é um seminário sobre identidade ou sobre arte, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre os que podem se apropriar. Apropriação em arte é uma operação poética que refere-se ao uso de elementos pré-existentes, muitas vezes retirados de outras obras de arte ou da cultura popular, e sua incorporação na criação de uma nova obra. Os ready-mades no início do século XX já são considerados obras de tomada e ressignificação. As práticas de mashup, extremamente difundidas e popularizadas em países desenvolvidos a partir dos anos 1980, refletem características materiais do período. Com a instabilidade econômica, o desenvolvimento tecnológico e a hiperexposição às imagens da chamada cultura pop, a reciclagem tornou-se operação fértil para a proliferação de obras de corte, colagem, bricolagem e outras práticas de reaproveitamento de resíduos visuais. Como era de se esperar, o Brasil, apesar de na época não estar experimentando o mesmo sistema econômico da Europa e dos Estados Unidos, importou tais técnicas e práticas artísticas no que Mário Perniola chamaria de rito sem mito. Não sabemos a quem nem por quê, apenas nos apropriamos de formas de fazer, ignorando a influência da materialidade na experiência, como é comum em nossa condição pós-moderna. A diluição das fronteiras entre linguagens artísticas e modos de pensar e fazer arte em países do sul global faz bem mais sentido atualmente com a chegada do neoliberalismo por aqui do que fazia em meados dos anos 70. Quando o Brasil ainda experimentava uma falsa industrialização, a mesma que criou os cinturões periféricos das grandes cidades, em meio a uma ditadura civil-militar. O chamado capitalismo democrático não passou por terras latino-americanas, não podendo assim ser destruído, uma vez que nunca existiu. Voltemos à arte. Olímpica é a obra poética que apresento na exposição que acontece em paralelo a esse seminário. A instalação une as obras A Americanista e Nova Olímpia Procurados, que foi feita em coautoria com Silvana Santos, onde no conto de cordel, após um catártico encontro com a intervenção urbana Nova Olímpia Procurados, uma médica psiquiatra, a americanista, diagnostica o bilionarismo como uma das mais graves doenças mentais do nosso tempo, sendo seu principal sintoma o desejo de acumulação infinita. Ao mesclar procedimentos como citação, colagem e montagem, ao mesclar procedimentos como citação, colagem e montagem, a obra entra em sintonia com as formas de ser e fazer da pós-modernidade, onde as técnicas artísticas perdem rigidez e abrem espaço para novas composições, existências e resistências. A concepção de ambas as obras se deu num processo de profunda inquietação ao intolerável sistema econômico atual. Observar as estruturas de poder e as interseccionalidades da opressão foram gatilhos para os insights e produções. Uma viagem ao leste europeu potencializou o descontentamento com o capitalismo americanista e, em meio à leitura do Manifesto Comunista de Marx e Engels, uma agitação de pensamentos e sensações lançaram ao mundo uma série de obras das mais diversas linguagens. Em meio a esse processo desordenado, acabou surgindo um conto que mistura procedimentos de linguagem erudita e popular, ao mesclar citações a Machado de Assis com a apropriação de imagens de cordel. A obra instalativa combina literatura e intervenção urbana,
tomando para a arte visual signos jurídicos e esgarçando limites entre moral e ética. Não nos esquecendo da linha tensa entre artista e marginal que nos trouxe a esse ponto, gostaria de retomar o subtítulo desse texto: Políticas de apropriação, expropriação e acumulação, e trazer um fragmento da obra poética que faz dupla com essa reflexão teórica. O bilionarismo, tema central das duas obras que compõem a instalação olímpica, é consequência direta das políticas burguesas que garantem o direito de ricos ficarem cada vez mais ricos. O capitalismo monopolista foi o maior responsável pela crise econômica que implementou políticas fascistas na Itália e na Alemanha na primeira metade do século XX, e o resultado disso é amplamente conhecido. Enquanto admiramos a multiplicação da riqueza de pessoas como Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos, a miséria se multiplica na mesma proporção em lugares bem próximos aos nossos lares de classe média terceiro-mundista. A operação poética de apropriação está na obra para problematizar que, se não pararmos a expropriação, mantida atualmente pelo endividamento das pessoas precarizadas e a acumulação de capital, a pobreza vai ser uma experiência bem mais abrangente do que o fascismo contemporâneo é capaz de frear. Os ponderados sugerem taxação de grandes fortunas. Outros mais radicais falam em revolução. Mas mantenham-se vigilantes, caros companheiros. Se você for branco e tiver dom para ladrão, pode acabar se tornando um deus. Encerro minha fala por aqui. Muito obrigado por terem ouvido.